Tu disse que a pandemia foi o período mais difícil de trabalho que tu teve? Foi, sem dúvidas. E tu tava em São Paulo nessa época? Tava. Eu tava na residência, tava na USP, e a USP foi o maior covidário da América Latina. Então, nós fomos o maior complexo hospitalar que cuidou de Covid na América Latina. Então, foi muito difícil. Muito difícil. Era muito cansativo. E eu era residente de emergência, imagina. Então, acho que foi quem mais trabalhou. Uhum. Mas como é que... tu pegou desde o início a Covid, de março de 2020, tu já estava trabalhando lá. Tava. Como é que vocês se organizaram lá dentro, nesse início, que ninguém sabia nada? Essa história é até legal, assim. Eu entrei na residência em 2019. Então, eu morava aqui em Salvador... aqui não. Lá em Salvador, morava em Salvador. E aí, fui fazer residência, me mudei para São Paulo em 2019. Aí, fiz o R1, né, que é o primeiro ano. Quando a gente, não sei se vocês ouvintes sabem, mas a residência ela troca em março. Nosso ano, a nossa virada de ano é sempre em março. Então, geralmente se faz as provas em outubro, novembro, dezembro, janeiro, sai o resultado, janeiro, fevereiro, e março começa a residência. Então, eu estava na minha virada de R1 para R2 na pandemia. E o meu primeiro estágio foi um estágio eletivo. E eu fui para a África. Eu fui trabalhar lá um mês. E aí eu fui numa expedição voluntária, trabalhar lá em Uganda por um mês. E aí, quando eu viajei em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, assim. Quando eu viajei, a pandemia não existia, não era pandemia ainda. Então era assim, tem casos de Covid lá... Era na China e Itália, na China, Itália, sei lá. Enfim, eu nem viajei de máscara, pra você ter noção. Quando eu viajei, nem se usava máscara ainda. E aí a gente foi pra Uganda. Fiquei lá no interiorzão, assim, não pegava sinal. Na época, tipo, nos lugares que a gente tava, não pegava sinal direito. Então a gente ficou meio além do mundo, assim, do que tava rolando. E aí eu não esqueço que a gente tava voltando de um atendimento num lugar mais distante, assim. E a gente parou em algum lugar pra abastecer o carro, alguma coisa assim, não lembro direito. Mas aí parou e a gente viu o pronunciamento de pandemia. Aí ficou todo mundo em estado de choque. Tipo assim, pandemia? Meu Deus, pandemia. E aí começou, eu ia continuar lá por mais uma semana, que eu ia fazer um trekking no final, assim. Eu tinha mais uns 4 dias extras, assim, da expedição. Eu ia fazer um trekking e depois ia voltar pra residência. Aí, isso faltava mais ou menos uns 15 dias pra terminar a expedição. E aí, quando a gente viu isso, falou assim, não, a gente tem que voltar. Aí começou aquela coisa, vai fechar uns aeroportos, vão fechar, você tem que voltar. E aí eu entrei em contato com o meu chefe aqui no Brasil. E aí ele só mandou mensagem: volta agora, ponto. Clara, vírgula, volta agora, ponto. Aí a gente arrumou tudo, todo mundo, a expedição inteira, todos os médicos, a gente voltou antes. Eu quase não volto, quase fico presa lá, que foi uma complicação pra voltar. E aí eu voltei, quando eu voltei, tava um caos, assim, porque a gente... basicamente cancelaram todos os basicamente cancelaram todos os estágios da residência, porque a gente tem vários estágios, né? Cada mês você tá num lugar diferente. Então cancelaram e ficou todo mundo lá pra trabalhar lá. Só que era assim, todo dia era uma novidade. Todo dia era uma mudança absurda, assim. Nas diretrizes, no que devia fazer? No que devia fazer, no pronto-socorro em si, em aonde ia receber esses pacientes, onde o paciente entra, onde o paciente fica. Todo dia mudava, e o fluxo aumentando, e a gente não esperava que o fluxo fosse o fluxo que foi. Uhum. Então as projeções eram... Não, a gente errou todas. Todas as projeções, praticamente, a gente estava errado. Ninguém achava que a gente ia ficar tanto tempo em pandemia. Enfim. Sim, eu lembro que o pessoal falava 4 semanas a parar, 3 semanas. Não, 3 semanas para conter o vírus, não sei o que. Então, enfim, pra gente lá era todo dia uma novidade. E o pior, todo dia algum colega ficava doente. E isso sobrecarregava muito o resto da equipe. Porque um dia, uma pessoa a menos faz muita diferença. Um residente a menos faz muita diferença. Então eu cheguei a ficar, eu teve uma semana que eu fiquei 4 dias direto no hospital. Não podia. Então, mas assim, eu não ia deixar meus colegas... Sabe aquela sensação de assim, quando você tá em amigos, né? Você tá uma família, vira uma família. Eu olhava e falava assim, beleza, hoje é minha folga. Hoje à noite eu tô de folga. Mas você tá lá, seus amigos ferrados, porque alguém acabou de dizer que tá doente, aí o plantão vai ser bizarro, assim, horrível. Em 2, e se você puder ficar um pouquinho a mais, mesmo você cansado, você ainda vai ajudar. Uhum. Então nessa... Eu, pelo menos, sou muito assim. Eu não conseguia sair do hospital. Eu ficava lá o tempo inteiro. Uhum. Mas de onde que se sabia o que fazer? Vocês pegavam informações da OMS? É isso? E aí vocês seguiam o que eles falavam? Ou tinha alguma coisa interna? Como é que era? Não, aí a gente vai muito pelos estudos que vão saindo, pelos guidelines. A gente, no HC, a gente
Tudo a gente faz baseado em evidência científica. Então, assim, nenhuma daquelas teorias malucas que fizeram lá, a gente não fazia absolutamente nada. Então, a gente só fazia o que era comprovado pela ciência. Então, assim, a gente não usou aqueles remédios que muitas pessoas usaram. A gente seguia o que a ciência trazia e validava. O que era validado, a gente fazia. O que não era validado, a gente não fazia. E, basicamente, nesse início, era suporte. Era o suporte ao doente crítico, ao doente grave. Então, o paciente que era mais simples, verde, ele não chegava no HC. Lá ficou como um complexo de pacientes graves. Então, a gente só tinha pacientes potencialmente graves ou graves de fato. Então, lá a gente dava suporte. Era uma ventilação mecânica bem feita, era cuidado para não infectar o catéter, o acesso, para não piorar a situação do paciente, não pegar uma pneumonia pela ventilação mecânica. Enfim, era muito mais o suporte hemodinâmico mesmo, a parte da emergência assim, do paciente que chegava, a gente usou os protocolos que a gente sempre usa para intubação, para tudo que a gente já sempre faz. E tanto que os resultados do nosso hospital foram incríveis, assim, a gente teve bons resultados, né? Sim, teve muita alta, muita gente se recuperou. Teve muita alta, muita gente se recuperou. Enfim, foram resultados muito legais que a gente teve lá, apesar de tudo, né? Obviamente. Né? E quando é que tu percebeu que o negócio estava acalmando, estava melhorando? Sabe que eu não sei? Era muito louco, porque a gente às vezes achava que as coisas estavam melhorando e pioravam. Eu acho que nós que trabalhamos muito na linha de frente, a gente aprendeu a viver. Então, basicamente, a gente não tinha mais aquela expectativa de como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser o mês que vem? Onde é que será que a gente vai estar? A gente só vivia. Eu pelo menos, fiquei dessa forma. Porque, assim, era muita expectativa. Será que a gente vai voltar ao estágio? Os estágios que a gente deveria fazer na residência que a gente não estava fazendo, né? Então, será que vai voltar ao estágio? Então, assim, eu só fui vivendo, sobrevivendo. Aí as coisas melhoravam um pouquinho. Aí os nossos chefes botavam... sempre realocavam a gente. Tipo, não, vai pro estágio tal. Agora dá. Tanto que em 2020, em outubro... novembro, eu acho. Eu não me lembro agora, se foi novembro. Eu tinha mais um estágio eletivo da residência e eu fui para Noronha. Eu fui trabalhar em Fernando de Noronha. Então, assim, porque já estava nessa época, em 2020, foi uma época que deu uma aliviada. Sim. Aí eu fui para Noronha, passei um mês lá e quando eu voltei, começou a piorar de novo. Sim. Então era assim, então a gente ia vivendo. Qual era a taxa o número de pessoas que chegavam nesse início da pandemia? Era um negócio assustador? Cada minuto chegava muita gente? Eu não, assim, de número, assim, eu confesso pra você que eu não sei, assim, não lembro. Eu acho que eu apaguei, deletei esses detalhes, assim, na minha vida, mas era bastante. Só que o nosso hospital não é um hospital porta aberta, então, assim, não é assim, o paciente tá com vontade de ir lá, ele vai. Não, era referenciado. Então, a gente pegava os casos das UPAs dos outros locais. Então, tem uma gestão de leitos, né? E a gestão de leitos fazia isso, só que muito paciente chegava de vaga zero, que é tipo o paciente que não tem como ficar em tal lugar porque acabou o oxigênio, porque não tem ventilador, aí ia pra lá. Então, a nossa sala tinha uma capacidade X, mas a gente tava sempre em 3X, sabe assim? Entendi, tava sempre mais do que sempre superlotado, suportava. Sempre. E aí tinha que trabalhar muito mais, né? Muito mais estressante e tal. Sim. Mas aí depois, no final depois que tu voltou de Noronha, voltou a ter Aí eu voltei de Noronha. Não, aí ficou um tempinho, assim, uns 2 meses bem. Aí se eu não me engano, em março, eu acho que piorou de novo. Não lembro, abril. Foi 2021 de novo, né? Aí veio de novo a segunda onda, a terceira, sei lá que onda que foi. E aí piorou de novo. E tanto que nessa época eu já tava no meu último ano de residência. Tanto que eu virei... eles abriram vagas para ter mais assistentes no pronto-socorro. E eles convidaram a gente mesmo, os residentes do último ano, para virar chefe dos residentes mais novos de noite. Então, era muito louco, porque eu era residente de dia, e aí de noite, 2 vezes na semana, eu era assistente, porque não tinha, precisava ter mais chefe. Tipo assim, eu acho, 2021, pra gente lá no hospital, foi pior do que em 2020. Porque, eu não sei, mas assim... eu não tem como dizer, na verdade, se foi pior, mas assim, foi mais estressante. E aí eles pediram ajuda da gente. Então, assim, pra mim foi muito pior, talvez, porque eu trabalhei mais ainda. Então, toda segunda-feira eu fazia 36 horas de plantão. Eu era de dia residente, de noite assistente, e no outro dia eu era residente de novo. E aí no outro dia eu tava residente de novo. Então, assim, sem descanso. Então, eu fiz isso, e aí era assim, eu trabalhava assim 36 horas de segunda pra terça. Aí chegava em casa, eu entrava no hospital segunda às 7 da manhã e chegava em casa terça umas 9 horas da noite. Aí trabalhava quarta, quinta, sexta normal, tipo, durante o dia.
Aí trabalhava sábado e domingo de 15 em 15 dias. E aí na semana que eu trabalhava sábado e domingo, aí na segunda eu já tava de 36. Então era uma... Assim, na semana que eu trabalhava no final de semana, eu trabalhava praticamente uns 15 dias sem parar. E virando essa noite que era bem pesado. E eu fiz isso por 8 meses. O corpo acostuma a não dormir 1 hora? Eu acho que nunca acostuma. Eu acho que é sempre deletério. Mas tem uma hora que você simplesmente só se adapta. Assim, eu me adaptei àquele fluxo de trabalho. Mas depois eu fiz isso por 8 meses. No 6º mês, eu troquei minhas férias da residência. Eu pedi pro meu chefe pra trocar. As minhas férias eram tipo em janeiro. Eu pedi pra fazer em agosto porque eu não aguentava mais. Eu tava muito cansada.